Meu nome é Elmo José dos Santos, nascido e criado no Morro de Mangueira, nasci de parteira, dentro do buraco quente, onde nós tínhamos a nossa primeira sede. Sou filho de Homero José dos Santos, mestre Tinguinha, fundador da bateria da Mangueira, onde a bateria por muitos anos foi guardada dentro do nosso barraco, porque a nossa sede era de zinco, muito enferrujado, e chovia muito lá dentro. E a bateria era guardada na minha casa, não que não chovia, na minha casa chovia menos. E meu pai, quando começava as goteiras, ele primeiro livrava os instrumentos da Mangueira e depois a nossa cama. Depois a nossa cama. Porque ele tinha um ciúme muito grande. E minha mãe era como uma guardiã, Dona Hilda Rosa dos Santos, baiana, da turma de Dona Neuma, Naí pequena. E eu aprendi com essas pessoas, meu tio Chico Porrão, que foi o primeiro ensaiador da escola, eu aprendi a amar o pavilhão da Estação Primeira de Mangueira. Então, esse aqui recebeu o apelido de Rato do Tamborim. E tive a honra de sair na primeira bateria mirim, formada pela Estação Primeira de Mangueira, comandada por grande mestre dos mestres, Valdomiro Tomé Pimenta. Quer dizer, a escola só podia vestir 30 ritmistas do morro todo, e eu fui um dos escolhidos para fazer parte da bateria mirim. E os seus avós, você teve contato com eles, maternos e paternos? Eu tive contato com a minha avó, Celina, mãe da minha mãe, e meu avô Mocim. Do meu pai, quando veio para Mangueira, ele já veio com quase 12 anos, ele era de Friburgo, e ele foi a primeira pessoa a tocar um tarol de tarraxa, porque ele fazia parte da Folia de Reis, lá em Friburgo. E quando deram o tarol, ele falou assim, eu sei tocar isso, eu sou da Folia de Reis. Então, o meu pai, ele mesmo, ele só conheceu, ele ouviu falar pelos irmãos dele, do pai e da mãe, mas ele já veio para cá sem estar com um pai e mãe. Depois ele foi criado por os irmãos dele, que já estavam aqui, Antenor, tia Mulatinha, tia Rosa, que era também dona de terreiros. E o senhor tem ou teve irmãos? Tenho, nós somos 9 irmãos. 9 irmãos. Nascido e criado no Morro de Mangueira, muito já falecido. E eu fui o filho do meu pai, que eu acompanhava meu pai em tudo que ele fazia, né? Quando ele ia para a rua assim, eu já ficava com a mão assim, por que está me dando a mão? Porque o senhor vai sair, eu vou sair junto com o senhor. E eu ia escutando as histórias. Uma hora ele estava conversando com o Carlos Cachaça, outra hora ele estava conversando com o Cartola, outra hora ele estava conversando com o mestre Massu, que foi o primeiro mestre Sala, outra hora ele estava conversando com o seu Alcide, marido de Dona Neuma. E assim tu vai escutando as histórias dos mestres. E ele, um dia minha avó deu a ele um pijama, calça comprida,
E ele achava aquilo chique. Ele ia para a rua com aquele pijama. Ele achava aquilo bonito. Aí, quando ele ia sair, eu segurava no pijama dele assim, na calça. Ele já sabia que eu ia junto com ele. Então, eu acompanhei meu pai nas coisas todas. Nunca imaginei que um dia ia chegar a presidente da escola, mas eu sabia que eu tinha uma missão junto com meu pai. E a nossa escola, desde a sua fundação, ela sempre foi criada com missão. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu nasci no Morro, 80% dos meus amigos ou foram para o cemitério ou foram para a cadeia, porque se morria no Morro sem querer morrer. Se morria, eu cansei de ir na casa das tias, pedir uma caneca de banha, uma caneca de açúcar, uma caneca de café, porque lá em casa não tinha, meu pai só recebia no final do mês. E no final do mês nós íamos lá e pagava a caneca de novo, porque um salvava o outro. Nós éramos assim, o bombeiro do morro. Quando começava a chover no morro, nós saímos para fora dos barracos, porque nós sabíamos que a qualquer momento um barraco ia gemer e alguém ia morrer. Um barraco ia gemer e alguém ia morrer. E a gente tentava salvar. A ambulância não subia, não tinha posto médico, na verdade não tinha nada. Tinha um valão de 1,5 metro mais ou menos. Em que localidade do Morro o senhor passou a sua infância e juventude? Onde eu nasci, dentro do famoso Rua Saião Lobato, famoso Buraco Quente, onde ficava a nossa sede da Estação Primeira Mangueira, que na época devia ter uns 35 metros quadrados, teto de zinco, todo enferrujado, e ali nós vivíamos a nossa felicidade. E a gente costumava dizer, as pessoas que eram nascidas do Buraco Quente diziam, nós somos do Zona Sul do Morro. E o pessoal do chalé ficava zangado, o pessoal do pendura-saia ficava zangado, o pessoal da pedra ficava zangado, o pessoal da Candelária, Zona Sul. Mas a Zona Sul tinha uma vala de 1,5 metro, de vez em quando a gente caía lá dentro da vala, e eu me lembro que a minha mãe chegava assim e falava assim, tu tá cheirando mal, hein? Tu tá cheirando mal, vai pro bicão. Aí tu imagina no bicão, era um bicão para servir água para todo mundo, que um vereador colocou na época. E no mês de junho, era um frio danado. Eu falei assim, mãe, eu estou tremendo. Mãe, eu estou tremendo. Ela falou assim, eu vou te ensinar uma simpatia para você, para tu entrar no bicão, que o frio vai passar. Presta atenção na mamãe. Aí eu ficava olhando para ela assim, ela falava assim, eu gritava alto assim, entra no bicão. Aí falava que passava o frio. Eu entrava no bicão, passava aquele sabão português que parecia pimenta quando caía nos olhos. E assim nós vivemos nossa infância. Um salvando o outro, um sendo bombeiro do outro, e perdendo sempre um irmão, um amigo, por causa da necessidade, todo mundo passando necessidade. E quando alguém ficava doente, eu me lembro que a gente colocava numa cadeira de madeira, um segurava aqui, outro segurava aqui, outro segurava nas costas, e nós descíamos no morro para levar até o asfalto para tentar socorrer aquelas pessoas. Que geralmente, quando ia para o hospital, morria. Porque o nosso grande CTI era as tia rezadeira. As tia rezadeira que curava tudo. Elas conheciam todas as mandingas, elas conheciam todas as simpatias. E quando nós estávamos no CTI, nós estávamos na casa da tia rezadeira, e a tia rezadeira, com seu conhecimento
ela curava todo mundo. Então, geralmente, quando saía do morro, geralmente não voltava. Se a tia rezadeira não desse jeito, era difícil de alguém dar. Então, eu fui criado assim, eu fui criado conhecendo as rezas que elas faziam, eu fui criado conhecendo essas matriarcas que tomavam conta e davam conta dentro do morro, e ali nós íamos sobrevivendo, um sempre ajudando o outro, né? Um dando a mão ao outro, porque quando o barco balançava, ninguém podia cair no mar. Então, foi assim que eu fui criado. E o senhor lembra o nome de alguma rezadeira desse período? Claro que eu conheci. Quero dar um salve para tia Piquitita, tia Miúda, vovó Lucila. Vovó Lucila era uma coisa engraçada. Ela, quando já estava com 101 anos, 102 anos, de vez em quando eu acordava assim, meio tonto. Eu falava assim, eu vou lá na casa da vovó Lucila. E ela na cadeira dela, de balanço, com vinho doce que ela tomava, que eu achava que era vinho de caboclo, e ela com cachimbo, ela... Oi, meu neto, o que tu veio fazer aqui? Vovó, só já sabe que eu vim aqui tomar uma cachimbada, né? Ela dava aquela risadinha dela que é assim, e eu chegava perto dela assim, vem pra cá, meu filho. Ela pegava o cachimbinho dela. Vira, meu filho. Vai embora com o pai Oxalá. Você já está bem. Então eu ia lá para tomar uma cachimbada. Tia Irene, grande rezadeira da boa. Então, foi assim que eu fui criado e aprendi que a Estação Primeira de Mangueira, ela, desde a sua fundação, quando ela foi fundada no terreiro, ela foi dado para ela os santos que tomam conta e dão conta da Estação Primeira de Mangueira, que é São Sebastião, Oxóssi, que tem uma responsabilidade, e Oxum, Mamãe Oxum, Senhora da Conceição. E eu me lembro que tia Irene me cantou. Eu fui pra mata caçar, a caça me enganou, entrei por dentro da mata, meu pai Oxóssi é que me salvou. Eu fui pra mata caçar, a caça me enganou, fiquei perdido na mata, meu pai Oxóssi é que me salvou. Salve Oxóssi, o que acabou? Em que escola o senhor estudou, onde era e quais lembranças você tem desse período na escola? Rapaz, eu estudei na Humberto de Campos, lá no Buraco Quente, né? E ali eu tive muita dificuldade, porque quando tu chegava em casa, tu imagina, 9 irmãos, todo mundo tem que se virar, meu pai tem que trabalhar, minha mãe... Eu não sei porquê, eu vou explicar a vocês assim. Quando Deus me deu meu pai e minha mãe, eu não sei se foi por sorteio,
se foi por apadrinhamento, mas quando ele olhou, ele tinha me dado o maior pai e mãe do mundo. E eu segurei. Não leva mais. Não leva mais. E eles me fizeram um sobrevivente do morro. Porque eles me marcavam colado, embora eu não tinha estudo nenhum. Eu chegava em casa, eu fazia meus trabalhos de casa do meu jeito, e como um garoto peralta do morro, aprontava. E meu pai lançava-lhe o pau, metia-lhe o pau. Tinha vez que apanhava os 9 irmãos, de uma vez só. Que a gente apronta, que a gente vinha de patota. Eu queria pegar, a gente ia de 9, a gente ia junto. Quebrei muito a cabeça, mas quebrei muito a cabeça também. E o meu pai não admitia. Meu pai fazia eu pedir desculpa lá ao filho do vizinho que eu quebrei a cabeça. Meu pai queria fazer curativo. E eu me lembro uma vez na escola que eu dei uma aprontada forte dentro da sala e a professora Udebranda, jogo duro, aquela professora de jogo duro, que não aceitava qualquer papo, e ela me botou de castigo, eu mais os 3, e chamou minha mãe para ir lá. Falei, vai pegar, vai ficar ruim o negócio, vai ficar bravo. Minha mãe, o que ela fez? Mandou meu pai ir. Falei, e agora ficou mais bravo ainda. Aí fechou o tempo. Meu pai chegando lá, ela botou a gente na frente da turma assim e começou a falar que o Elmo, ele fez isso, ele fez aquilo. E meu pai com uma vergonha danada, né? Quando ela começou a falar, meu pai deu logo um pescotapa no meu... aqui. Ela, tu não bate nele, tu não bate nele. Mas eu já tinha ido lá para frente, né? Ele já deu aqui assim, que era para mostrar que ele não adotava aquilo. E quando eu saí de lá, ele já estava na porta me esperando. Eu fui apanhando até em casa. E no outro dia, tive lá que pedir desculpa. E foi isso que me salvou. E quando eu entrei em casa, falei, pô, vou me agarrar com a minha mãe. Porra, mãe, papai me bateu. Ela deu outro pescotapa também para mim entrar. Já deu outro também. Eu falei assim, rapaz, não tem colher aqui. Não tem colher. Então, como diz assim. Mas eu me salvei. E outros meus amigos ficaram pelo caminho. Perdi muitos amigos, quais eu rezo por eles até hoje. Mas nós estamos na missão, né? Estamos na missão. E com certeza eles estão lá com o Papai do Céu. E a gente somos apenas sobreviventes. Mas com a história de pai e mãe bonita, porque nós conseguimos chegar aqui até hoje. A comunidade era, conforme eu falei para vocês, uma pobreza muito grande, onde, na verdade, na essência da palavra, era tudo barracos. Barracos que, sem a mínima segurança, cada um procurando fazer seu pedacinho de chão. E, às vezes, a gente ficava a noite toda sem dormir, porque chovia mais dentro de casa do que fora de casa, né? E quando chovia era ruim. E quando fazia sol, era ruim também, porque o zinco esquentava muito, né? E quem tinha o ventilador, é porque tinha uma pratinha. Aquele ventilador que fazia um barulhão, a gente ficava com jornal. Ou com aquela palha, balançando as palhas, que geralmente as mães de santa que tinham. Então a gente ia se abanando no grande calor. E quando chovia, ela pedia aos orixás
que abençoasse para o barraco não cair. Mas era importante salientar, quando caía, nós levantávamos. Era como fosse, eu vou dizer para vocês assim, um grande quilombo, onde se atacava e nós defendíamos. Alguém atacava o quilombo e nós defendíamos. E não tinha essa de deixar um sozinho. Caiu o barraco, a gente levantava o barraco de novo. Ficou doente, a gente levava para a tia rezadeira. A tia rezadeira fazia assim, ó. Nós botávamos na cadeira e procurava socorro lá no asfalto. Ah, meu Deus! Quantas vezes eu desci algemado do morro, porque a polícia subia, derrubava a porta do nosso barraco, que era frágil, e queria que a gente falasse quem era do lado de lá, quem era do lado de cá, e metia algema na gente e descia. Mas eu tinha minha carteirinha de estudante, né? Ia lá, tentava arrumar alguma coisa comigo, não arrumava nada. Mas passei muitas vezes por esse constrangimento, porque eu era nascido e criado no morro. E eles não tinham, na época não tinha essa noção que ali tinha muita gente de bem que estava ali por necessidade, né? Por necessidade. Então, foi assim. Eu confesso para vocês que são coisas que não saem da minha memória. A padroeira do morro, Nossa Senhora da Glória, salve Iemanjá, salve Iemanjá. E um dia, 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, nós fazíamos uma procissão, nós tínhamos uma pequena capelinha, e nós fazíamos uma procissão. Era o dia do aniversário de Mestre Valdomiro, que recebia Oxóssi, nosso mestre dos mestres. O mestre, para você ter uma ideia, a responsabilidade dele era tão grande, quando faltava 20 dias para o carnaval, ele ficava todo de branco, colocava as guias dele de Oxóssi, começava a falar, daqui a pouco ele ia falando, ele entrava para a mata, ia para a mata, e lá na mata ele trazia várias ervas, e dessas ervas ele fazia um óleo, e ele passava nos couros de cabrito, nos couros de gato, ele passava aquilo nos instrumentos, que era para abençoar, para a bateria fazer uma grande apresentação. E nesse período, desses 20 dias, 20 e poucos dias, nós não podíamos nem entrar no palanque, nem pensar em botar a mão no instrumento dele. E a gente dizia assim, mestre, que ele mancava de uma perna, mestre, estão dizendo lá, o Natal da Portela está dizendo que o senhor não vai aguentar. Ele falou, o quê? Na hora que eu incorporar o Oxóssi, eu vou até no final da avenida. Então, isso aí é uma coisa que você vai passando de pai para filho, você vai passando para os mestres que te ensinaram isso, e você vai tomando conta e dando conta. Teve um período
aqui na quadra, que as coisas não davam certo aqui. Ninguém entrava na nossa quadra, as pessoas não vinham para a nossa quadra, eles abandonavam a nossa quadra. E eu fui consultar uma tia rezadeira. E ela se reuniu com outra tia rezadeira, e minha tia rezadeira era a tia miúda. Quando entro para presidente da escola, eu me lembro até hoje que nesse salão aqui embaixo, muito mais pobre, os mestres fizeram uma roda. Nessa roda tinha do Jamelão ao Carlos Cachaça. Xangô, meu pai, Zé Ramos, Zé Criolim, Zizinho, Dona Neuma, Dona Zica, todos os mestres da escola. E eles fizeram uma roda. E eu me lembro que Nelson Sargento fala para mim: olha, filho de Tinguinha, fica no meio da roda. Eu fui para o meio da roda. A tua tia rezadeira vai ser miúda, que vai tratar, tomar conta e dar conta. E tia miúda entrou na roda comigo, eu dei a benção a ela. Daquele dia em diante só ia fazer o que ela mandasse. E ela tratava do santo, tratava de tudo, e às vezes eu chegava na quadra como presidente da Mangueira, ela dizia assim: hoje eu não quero que o senhor entre dentro da quadra, vai para casa. E eu ia embora para casa, eu era obediente. Eu era obediente. E nessa roda, nessa mesma roda, Nelson Sargento, eu já é presidente da Mangueira, tinha acabado de ser eleito, ele falou assim: olha, filho de Tinguinha, nunca esqueça o que eu vou te falar agora. E os mestres, abraçados. A Mangueira é uma árvore frondosa. Ela tem raízes, ela tem tronco, ela tem galho e dá frutos saborosos. Nunca se esqueça, filho de Tinguinha, que você está chegando hoje como presidente da Mangueira. Nunca esqueça isso. Que dessa árvore, tu é apenas galho. E por mais que os galhos cresçam, o tronco sempre será maior. E quem sustenta o tronco são as raízes. Sabe o que foi minha reação? Eu comecei a chorar. E foi desfeita a roda, e tia miúda saiu abraçada comigo. Isso é coisa de Mangueira. A Mangueira, ela nasce como uma família. Se beliscar um componente da Mangueira, é a mesma coisa de me beliscar. Dói muito. Dói muito, porque nós podemos brigar entre a gente critica o outro, fala com o outro, mas se tocar na Mangueira, a gente vira bicho. A gente fica enlouquecido. O inimigo se junta para ir contra o outro, porque a Mangueira é, acima de tudo, nosso pavilhão verde-rosa, ele fala mais alto. Então eu aprendi com essas pessoas, desde lá do terreiro, que nós não podemos esquecer isso. E conforme eu estava contando para vocês, que ninguém vinha na nossa quadra, e estava dando tudo errado, eu fui em cima das tias rezadeiras. E elas falaram para mim assim: olha, presidente,
tu vai chamar todas as baianas da escola, vai chamar todas as rezadeiras e nós vamos fazer uma limpeza na quadra. Você vai usar água da cachoeira, água do rio, água do mar, água de cheiro, arruda macho, arruda fêmea. E na frente da escola vai vir todas as ervas. E o primeiro ponto a ser cantado vai ser para Oxóssi. E eu fiz o que foi pedido, vassoura de erva na frente, arrumamos todas as tias dentro da quadra, todos os tios também tinham rezadeiro. Tinha uns tios que rezava também, que era pai de santo. E nós formamos ali até no meio da quadra e os atabaques preparados. E aqui tinha a foto do seu Júlio, onde a Tia Fé foi o terreiro onde foi fundada a nossa escola. João Cocada, todo mundo. E eu falei, Jorge, canta para Oxóssi. Quando ele pede o ponto, que ele puxa o ponto, vem a Gilda, mãe da Guanaíra, gritando. O quadro do seu Júlio explodiu. O quadro do seu Júlio explodiu, que era todo de vidro, e uma tia rezadeira levanta o braço e diz assim, fica tranquilo, os mestres estão chegando. Os mestres estão chegando. Quer dizer, eles vieram, como é que eu fico todo arrepiado, fico emocionado. Os mestres estão chegando para botar tudo para fora. E foi assim. Que eu fui criado em Mangueira, respeitando todos os valores da escola e respeitando tudo que os mestres do passado fizeram, que deram a vida para a escola chegar hoje. Hoje eu vejo as pessoas, desculpa a emoção, hoje eu vejo as pessoas falando assim, maior escola do planeta. Mas para os mestres isso não dizia nada. Porque quando eles fundaram a escola, eles já foram abençoados para isso, para escolher uma escola do povo. Justamente não seria uma escola qualquer. Tu acha que quando meu pai vem para cá, quando Dona Nilma vem para cá, Saturnino, nosso primeiro presidente, Marcelino, Cartola, como é que se junta essas pessoas no mesmo lugar? Como é que se junta essas pessoas no mesmo lugar? Cartola morava em Laranjeira. E ele se junta e faz um grande quilombo. E quando ele escolhe as nossas cores, ele foi intuído a escolher. Porque o verde da nossa escola, ele representa a esperança que a gente tinha de não ter pessoas morrendo à torta e à direita, né? Não ter onde estudar, não ter saneamento básico. Quantos anos eu tomei banho de água de canequinha?
que não tinha água, a água não chegava, pegava água na balança, no bicão. Então, isso tudo faz com que a gente vai lá atrás e começa a pensar que essas pessoas foram escolhidas para estar junto. Esses 7 fundadores da nossa escola, eles foram intuídos para estar junto, porque eles já sabiam, no fundo, que eles iam escolher a maior escola, eles iam fundar a maior escola do planeta, que seria uma escola do povo. Eles já sabiam. Eu até me lembro de um samba, eu vou até tentar lembrar. Olha meu pai aqui, ó. Quem chegou foi a Mangueira, a rainha do carnaval. Eu estou chegando agora com meu povo tradicional. Pode falar de mim quem quiser. Eu sou a Mangueira, ainda estou de pé. Pode falar de mim quem quiser. Eu sou a Mangueira, ainda estou de pé. Meu nome não sai da história. Eu sou a velha Mangueira, sim. Eu sou do tempo de outrora. Olha o rato do tamborim. Tem que respeitar meu tamborim. Tem que respeitar meu tamborim. Tem sim. Quer dizer, nesse tempo, ele já falou que a Mangueira é a rainha do carnaval. Então ele já sabia que a rainha chegou. Então os mestres já sabiam disso. Nós que fomos saber mais tarde. O que acontecia na casa das mães de santos? Elas eram como um protetor das escolas de samba, porque ele era um perseguido pela polícia, era perseguido pela sociedade. Estar com tamborim, naquela época, ou com violão ou com pandeiro, era a mesma coisa de estar com a escopeta hoje. A polícia baixava-lhe a porrada sem pena e sem dó. Mas eles, os policiais, eles tinham medo de ir nos terreiros. Eles não avançavam dentro do terreiro. Muito pelo contrário, tinha gente da sociedade que, com muita cautela, frequentava os terreiros. E o terreiro, além de ter a solenidade da Umbanda ou do Candomblé, reverenciando os orixás, quando acabava a sessão, tinha o pagode no quintal dessas casas, com muita comida, muito samba. E ali eles faziam samba, faziam roda, faziam o samba miudinho, porque eles sabiam que a polícia não ia invadir. Quando Tia Fé faz a mesma coisa na Praça 11, era o que elas faziam aqui. E quando você tem um terreiro, é como se fosse um quilombo. Você tem os seus filhos de santos, que frequentam a sua casa. Aqueles filhos de santos, eles estão ali para fazer seu ritual, tratar dos orixás e, ao mesmo tempo, tratar das coisas que tinha na escola, no morro, quer dizer, que eram os blocos que cada tia, por ter um quilombo dentro da sua casa, do seu quintal, todo mundo resolvia ter
o seu bloco. E todos tinham, a tia Fé cria o rancho Pérola do Egito, o arengueiro, sei o que da floresta, príncipe da floresta, bloco da tia Malvadeza, que era lá da Pedra. Cada um tinha seu bloco. Mas, ao mesmo tempo, quando eles faziam solenidades, que sabia que poderiam ser invadidos pela polícia, e a polícia tratava eles como marginais da sociedade também, eles iam para o terreiro, ficavam lá rezando, pedindo, e quando acabava a solenidade, o pau cantava no fundo de quintal, todo mundo cantava, a mãe de santo já era passista, essa coisa toda. Então, a Mangueira tinha muito isso, de cada um ter um quilombo pequeno, e o quilombo maior sempre foi a Estação Primeira de Mangueira. Eu dou exemplo aqui, a Claudiene, a mãe dele, Lourdes Preguinho, Cristolina, o Inferninho, o nome dele era Inferninho, o pau cantava na casa de Doca. Pau cantava, olha o nome do lugar, Inferninho. O pau cantava no casa de Doca. Mas quando falava de Mangueira, todo mundo se juntava, aquela briga acabou. Era defender o quilombo maior. Era defender o quilombo maior. Então, cada um, nas suas casas, quando fazia aquela festa com fartura, comida pesada, né? Angu, a baiana, tripa lombeira, aquelas comidas. Mas aquilo ali era só um H para ter o pagode do fundo do quintal. E tinha compositores nossos. Cartola frequentou o centro de Tia Fé. Estava lá, batendo cabeça lá, direitinho. E aquilo ali era um H. Na verdade, eles estavam ali, rezavam, coisa e tal, pensando, tomara que acabe logo a sessão para começar o pagode. Tomara que acabe a sessão, vai ter comida pra caramba. E as tias eram fartura. E as tias, as mães de santo, eram fartura pura. E o pagode ia até o dia raiar, né? Até que um dia eles se reúnem. Pô, cara, você está com um quilombo, eu estou com um quilombo, o outro está com um quilombo, um quilombinho. Vamos fazer um grande quilombo? E resolve fundar a Estação Primeira de Mangueira, que vai passando uma herança de pai para filho. Tu imagina, a Chininha, que foi presidente da escola, filha de Dona Neuma, neta de Saturnino, primeiro presidente nosso. Olha só que coisa bonita, né? Coisa bonita, você vai passando de pai para filho. Porra, meu pai, como que ele ia imaginar que eu ia dar seguimento, minha mãe, no que eles fizeram? E o Paulo Ramos, filho de Zé Ramos, e outros grandes mestres que sempre fizeram o seu papel dentro da escola. E passando a você mesmo. Você é a juventude, é o sangue novo da escola. Está aqui, ó, sangue novo da escola. Justamente, eu quando vejo a Evelyn e vejo você, eu fico olhando assim e falo assim, plantamos bem. Nós plantamos bem. Já começou a dar fruto. Aquela mangueira formosa começa a dar frutos.
Isso vai passando. Isso vai passando de pai para filho. E o que faz a nossa escola ser o que é? Eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a rezar e aprendi a ser rezado também, né? Então eu acho que isso fortalece a nossa escola de uma maneira tal que eu jamais pensei em ver isso acontecer. Eu me lembro que mestre Valdomiro, o mestre dos mestres, que até hoje no Palanque da Bateria tem um retrato dele e do meu pai, onde eles estão ali presentes o tempo todo. Eu já músico, fiz ordem dos músicos, tinha conjunto, Juventude Samba Show, que o falecido Mussum, e nós fizemos um conjunto por necessidade, que o conjunto, o nosso samba, tocava aqui na Mangueira, tinha um pagode, e eles começaram a fazer sucesso, eles largaram a escola e foram fazer o sucesso. Eles falaram, porra, cara, cada um toca 4 instrumentos, por que a gente não vamos fazer um conjunto? Vamos fazer um conjunto. Nós fazendo um conjunto, mas não tinha, nós não éramos um profissional. Até que um dia o falecido Mussum, grande mangueirense, ele me levou para São Paulo, o Originais do Samba estava fazendo sucesso demais, ele não era humorista, e ele tinha show que ele não queria fazer. Ele levou a gente para São Paulo, foi numa casa de instrumento, comprou os melhores instrumentos que você podia imaginar, e nós ficamos quase 15 dias no estúdio dele, ele ensinando para a gente as manhas de tocar no palco, de tocar não sei o quê. Sambar já sabia. Sambar, já sabia fazer essa coisa toda. Comprou 2 ternos para a gente e nós começamos a fazer show em São Paulo todo. São Paulo, Rio, Minas Gerais. Eu ia para São Paulo, parecia que eu tocava de cueca, como eu tocava de cueca. E começamos, a única coisa que ele pedia para mim, quando eu chegava em São Paulo, estava ele e o Jair Rodrigues, cantor. Ele fazia, meu pai fazia um leite de onça, que é passado de pai para filho, né? Quem fazia era o marido da dona Neuma, depois o primeiro Beleléu, seu Alcide, depois papai, e aquilo tinha toda uma, sabe, um axé dentro daquela bebida. Ele falou assim, eu só quero que tu traga meus 20 litros. Quando eu chegava no aeroporto, estava o Jair Rodrigues e o Mussum esperando os 20 litros dele de leite de onça. E trabalhei muito. Trabalhei muito fazendo show. E mestre Valdomiro, eu já profissional, ele chegava perto de mim e falava assim, ô Rato, firma o instrumento. Ele dizia assim para mim, eu no palco ele dizia assim, quando eu morrer, eu quero as cuícas roncando atrás do meu caixão. Quando eu morrer, eu quero as cuícas. Eu falei assim, pai, ele só marca a mim, eu não aguento mais isso. Toda hora ele fala isso para mim, eu já não durmo nem direito com esse negócio que ele fala para mim. Ele já estava com 80 anos. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E um belo dia ele escorrega, bate com a cabeça no meio-fio e vem a falecer. Aí meu pai falou para mim, tu se lembra da promessa que tu fez para o mestre? Falei, porra, pai. E o corpo dele foi velado na quadra antiga. O ritmista chegava, chorava, gritava, era uma confusão danada. Quando deu 10 horas da manhã, é o sepultamento dele. Eu peguei o chuchu da cuíca, o tião da cuíca, na linha da cuíca, eu falei assim, ó, vamos chorar atrás do mestre Valdemiro, do caixão de mestre Valdemiro. Quando eu preparo os caras para tocar a cuíca, os ritmistas chegaram e falaram assim, qual é, Rato? Porra, que porra é essa? Só o tião, o chuchu, que vamos despedir do mestre. Nós não aceitamos isso não, meu irmão. Nós queremos se despedir do mestre. Eu fui falar para papai. Papai era o presidente da bateria e papai falou para mim, filho, abre o palanque da bateria.
E mestre Valdemiro entrou no cemitério do Caju com quase 200 homens tocando atrás do caixão dele. Parou o cemitério do Caju. E os caras dando a giradinha que o mestre gostava. E quando chega no túmulo dele, papai abre o caixão dele. Eu estou olhando, né? Cantando Mangueira do Cenário é uma beleza. E quando abre o caixão dele, ele está assim, com o apito na mãozinha dele. E o chimbico que ele preparou, foi da primeira bateria mirim junto comigo, preparou para ser o mestre. Meu pai pega o apito dele, bota no chimbico e pega o do chimbico e dá na mão do mestre. E a bateria dá uma salva dentro do cemitério. O chimbico se fez primeiro diretor de bateria dentro do cemitério do Caju. Coisa de Mangueira, né? Qual impacto o senhor acha que a tia Tomásia deixou para as escolas de samba? Qual o legado dela que permanece até hoje? O legado da tia Tomásia, além de ser um CTI do Morro, que durante o ano todo ela rezava a todo mundo que entrasse na casa dela, que estava quase beirando a morte. Eles tinham sempre uma simpatia, né? Eu me lembro que uma dessas tias, elas mandavam eu comer rabo de lagartixa. Olha só. Não, mas eu não comia o rabo do lagartixa. A minha mãe pegava a lagartixa, tirava o rabo, torrava, eu não sabia disso, né? E botava dentro da minha comida sem eu saber, que era bom para curar a bronquite, que todo mundo ficava bom da bronquite. Ela mandava, a gente fazia. E tia Tomásia, na verdade, ela empoderou as mulheres do morro, que tinha num lugar onde o samba era mais machista, né, tinha mais homem, mas ela tinha um papel fundamental na vida desses grandes homens. Como o papai e minha mãe tinham um papel principal para ele poder vir para a quadra e ficar na quadra o tempo todo, dando a vida pela Mangueira, e ela cuidando da casa, porque ela achava que ele tinha que cuidar da família, mas não podia deixar de cuidar da Mangueira, porque eles tinham uma missão. E tia Tomásia, ela foi responsável de empoderar essas mulheres do jeito dela, para que os homens pudessem colocar a Mangueira onde a Mangueira está, e sem saber, ela fazia uma luta, travava uma luta para que as mulheres também tivessem voz ativa na sociedade de Mangueira. Já não era sociedade, não era na sociedade do asfalto, porque elas tinham um papel principal, e eu me lembro muito bem disso, porque elas, na verdade, era o grande calço desses grandes homens que fizeram a Estação Primeira de Mangueira. Então ela foi uma mulher que, no anonimato, sempre trabalhou para a Estação Primeira de Mangueira e empoderou essas mulheres que às vezes nem aparecia, mas que era tão importante como os homens que fundaram a Estação Primeira de Mangueira. Durante muitos anos, a dona Zica participou da confecção das fantasias da escola e integrou o grupo de pastores da velha guarda. O que o senhor lembra sobre esse período que tem para compartilhar com a gente? Eu acho que eu vou compartilhar uma coisa para vocês que poucas pessoas sabem. Tia Zica, além de cuidar de Cartola, porque o Cartola, junto com os companheiros deles, com Carlos, com Massu, com todos os mestres do passado, eles iam para a Praça 11, para os terreiros das tias da Praça 11,
Mas eles se empolgavam, tomavam um chá de macaco, bebiam, ficavam empolgados e iam para a rua. Já defendendo a nossa escola, a Mangueira. O que a guarda especial chegava? Baixava o pau sem pena e sem dó. Metia-lhe o pau em todo mundo. Aquilo era marginal, aquilo era bandido. O que vai fazer samba? Então ele entrava no pau e quando ele chegava em casa, isso aí tia Zica me contou, ele chega um dia em casa, todo quebrado, apanhou a beça. Ele fala assim, porra, minha nega, tô quebrado. Ela falou assim, eu já sabia, já desci a arnica do mato, já fiz um chá de arnica do mato para você tomar. E ele falou assim, mas eu estou muito preocupado. Preocupado com o quê? Tu já entrou na porrada da polícia, tu ainda está preocupado? E ele dizia assim, estou preocupado com o Paulo da Portela que vai chegar à noitinha. E o cara que está lá, ele bate doído. Mas eles jamais deixaram de defender o nosso quilombo do samba. Sabiam que iam para o sacrifício. Mas hoje nós podemos dizer, nós fazemos o maior espetáculo da terra. As escolas de samba é o maior espetáculo da terra. 3 meses antes vende todos os ingressos. Mas à custa de sangue e suor desses mestres do passado que nunca recuaram diante da sociedade que não aceitava o samba e a polícia que tinha eles como marginais. Hoje deve estar uma festa no céu. Deve estar uma festa no céu. Porque eles devem olhar assim, porra, nós agora somos o maior espetáculo da terra. E tia Zica, ela tinha esse papel daquela mulher que preparava o guerreiro para uma nova guerra. O guerreiro vinha ao quebrado e ela levantava com seus chás, que naturalmente ela pegava com as tias rezadeiras e preparava. E eu me lembro muito bem disso, que a tia Zica viajava comigo pelo mundo todo, pelo Brasil todo, como nós pegamos a Mangueira, que ela me contava. O que acontecia? Para fazer a bandeira da escola, não tinha miúdo, não tinha graúdo. Era o livro de ouro, o tempo do pires na mão, e eles iam no comércio, ali do outro lado da linha, que era um comércio forte da nossa escola, e passava o livro de ouro. Um dava X, outro dava X, essa coisa toda. E para fazer a bandeira da escola, eles faziam essa vaquinha para comprar o tecido. E tia Zica muitas vezes tirou do bolso dela para comprar, para fazer o pavilhão da escola. E quando comprava o tecido e comprava o paetê, comprava lantijola, levava pastilha rezadeira. O diretor de harmonia, mestre Xangô, chegava na tia rezadeira e entregava o tecido com material. E com todo aquele ritual, as mães pequenas pegavam aquele tecido e levava lá para dentro. E aquele tecido era benzido. Então elas bordavam dentro do terreiro, bordavam a nossa bandeira. A nossa bandeira era confeccionada dentro do terreiro. E eu me lembro que ela me contou, quando o diretor de harmonia saía e eles ficavam lá costurando, as mães pequenas, as mães de santo, a bandeira era como um andor, era como um santo de devoção de vocês. E elas, quando começavam a costurar, elas diziam assim: salve, salve, meu pai Oxalá. Salve, salve, todos os orixás. Com essa linha poderosa,
nós vamos costurar e bordar com a benção de mamãe Oxum. Essa bandeira vai tremular. Convocamos o pai Oxóssi. O que, caboclo? O que, caboclo? O rei dos caboclos. Essa bandeira ele vai sustentar com a benção do nosso pai Oxalá. Nós devemos fazer um grande carnaval e, se Deus quiser, nós vamos ganhar. Salve os mestres do passado. O senhor se recorda em que localidade do morro a dona Zica morava? Ela morava na Joaquina. Na Joaquina. E é uma coisa, a irmã dela era tia menina. A tia menina era a pessoa, uma das pessoas mais alegres que tinha no morro. Mulher de carro cachaça. Ela se vestia de homem no carnaval. Ela dançava quadrilha. Ela dançava pagode. E tia Zica morava ali na Joaquina, onde a velha guarda se reunia, onde muitas coisas aconteciam. Eu me lembro de uma passagem, quando eu cheguei a presidente da Mangueira, que eu ganhei a eleição, Claudiane, eu ganhei a eleição, papai ficou de mal comigo, porque tinham assassinado um presidente da Mangueira, ele não queria, eu nunca imaginei ser presidente da Mangueira. E lá pelas tantas, os caras falaram assim, quem vai ser o presidente da Mangueira é você, filho do Tiguinha. E papai ficou de mal comigo durante 15 dias, não queria me ver, minha mãe não queria me ver, puto, porque com medo de acontecer alguma coisa comigo. E eu me lembro quando eu ganhei, depois de muito tempo, ele conseguiu ir com as velhas guardas, essa coisa toda. Ele ficou, fazia reuniões da eleição, o papai não ia. Nenhum mestre ia. Falei, porra, cara, eu vim, não tem nenhum mestre para vir aqui na nossa reunião. Os mestres, é o papai, que ele sabe que o papai está invocado, ninguém vem. Até que um desavisado lá falou assim, essa diretoria que estão querendo botar na Mangueira só tem safado. Aí o Chicão da Venda falou assim, Tiguinha, eu não aceito. Chamar teu filho de safado. Quando chegou na reunião, o Alvim falou para mim, cara, teu pai está chegando com a velha guarda toda da escola. E eu me lembro que eles entraram no Magnata, todo mundo aplaudindo de pé, eles tirando o chapéu. E foi um momento muito emocionante assim, na minha vida, sabe? Porque tudo, se você notar, tudo vai envolvendo essas coisas que nós estamos falando de... Os mestres estão sempre... Nada faz dentro da Mangueira sem os mestres. Porque eles estão sempre balizando para o bem da escola. E todos aqueles que vieram na Mangueira e não respeitaram os santos de frente da escola, não respeitaram os preceitos da escola, se arrebentaram. Porque se esqueceram que era importante respeitar os preceitos da escola. E tia Zica, ela teve essa responsabilidade. E quando a bandeira ficava pronta, depois de um mês, a escola se formava e ia para o comércio local e dava-se a bandeira para esses comerciantes beijar como se fosse um andor. Você não vê aqui, quando tu bota a bandeira, não dá vontade de bater a cabeça, dá vontade de se deitar no chão, e tem um maluco que pula, não é nem para ele beijar a bandeira, ele sai pulando, ele beija a bandeira sem dar a bandeira para ele, que aquilo ali é como um andor. E a tia Zica, ela teve essa responsabilidade. Porra, só ela cuidar do Cartola, já podia fechar a conta. Né?
já podia fechar a conta. Mas não, ela, como Dona Neuma e outras pessoas mais, tiveram toda uma responsabilidade de empoderamento, de justamente preparar, e às vezes nem apareciam. Muitas vezes não apareciam. Quem sabe, como é que você sabe que tinha umas tia rezadeira rezando a bandeira? Ninguém sabia disso, né? Mas a escola só desfila se tiver bandeira. Tanto que a história conta que os mestres, os arengueiros que ficavam em volta da mangueira eram os maiores batuqueiros. É aquele cara que dava pernada, aquele cara que brigava na mão, aquele cara que dava navalhada, porque não podia encostar no pavilhão da escola. E antigamente tinha uma guerra e eu tentava pegar o pavilhão para desmoralizar a outra escola. Então esses mestres, como Marcelino, todos esses mestres aí, eles tinham esse empoderamento de tomar conta da bandeira. Mas para tomar conta da bandeira, alguém fez a bandeira. E tia Zica, ela tinha essa responsabilidade de tomar conta e entregar a bandeira, o maior pavilhão da nossa escola. A Dona Zica, assim como a Dona Neuma, elas são vistas como matriarcas da Estação Primeira de Mangueira. Eu gostaria de saber do senhor como você vê o legado, como você via a Dona Zica. Eu via a Dona Zica como eu via a Dona Neuma. Duas mulheres empoderadas que dentro da escola tirava de dentro de casa para botar na escola. Elas eram costureira, elas eram a cozinheira, elas tirava de dentro de casa os seus panos de prato e trazia para a escola, porque a escola tinha uma sede de 35 metros quadrados, conforme meu tio Chico Porrão, que tirou a pia da casa dele e botou na sede, quer dizer, deixou a casa dele sem pia, mas a mangueira não podia ficar, tinha que lavar os copos. Os copos eram de vidro, pouquíssimos copos. Então a tia Zica é uma pessoa que ela tem uma responsabilidade muito grande de organizar a escola, de levar a escola com toda a dificuldade que tinha. Ela tinha essa responsabilidade justamente de empoderar as alas das baianas, empoderar o nosso departamento feminino, as pessoas dentro da escola e fazer um trabalho. Quando nós começamos nosso primeiro trabalho social, começa na casa da Dona Neuma. Quer dizer, a Dona Neuma bota as crianças sentadas no chão para alfabetizar. O que as crianças sabiam na época? Palavrão. E ela dizia os palavrões as crianças sabiam de cor. E ela, sem saber, elas estavam fazendo um trabalho social. Então, Dona Zica, ela sempre fez um trabalho social dentro da escola, no momento que o morro só era procurado, era procurado pela sociedade, na época de eleição. Então elas pediam, bota mais uma água, um bicão lá em cima, bota mais um bicão aqui, porra, tenta desentupir essa vala aqui. E o malandro chegava lá, ganhava os votos, porque aquilo pra gente, um pedaço de pão ia matar a nossa fome. Mas eles não davam um pedaço de pão, os políticos não davam um pedaço de pão. Eles davam farelo. E para a gente farelo era muita coisa. Eles cortavam o pão e nós ficávamos lá embaixo com a boquinha aberta para pegar os farelos. Tu está entendendo? Nós éramos alimentados sobre o que sobrava. Fomos enganados muitas vezes. Eles foram enganados muitas vezes. Mas desistir jamais. Então, a tia Zica, ela tem um papel fundamental na espinha dorsal da Estação Primeira de Mangueira, como todas as outras mulheres também. Mas ela teve esse papel
fundamental, que não tinha esse negócio de ir para a rua, eu defendo as mulheres, defendo... Mas elas já estão fazendo esse trabalho há muito tempo, sem botar a cara. E eu me lembro que a tia Zica e Dona Neuma, eles eram engraçados, eles amavam tanto a escola, que aí a Mangueira levava uma pancada. Quer dizer, a Mangueira não ganhou, perdeu da Portela, perdeu do Império, do Salgueiro, elas iam para a mídia, metia, com licença da palavra, metia porrada na mídia. Esses caras roubaram a gente, a Mangueira fez um bom carnaval, nós fomos roubados. Aí o pessoal do morro já descia também, é isso mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Aí passava um ano, o jurado era o mesmo, eram os mesmos caras, jornalista, coisa e tal. Aí a Mangueira ganhava. O que acontecia? A Dona Neuma falava assim, eu não aguento falar. Dona Neuma, mas foi o mesmo jurado. Eu não aguento, estou muito emocionada. Eu não tenho palavra para falar. Estou muito emocionada. Mas a senhora meteu a porrada ano passado. Não, mas eu estou muito emocionado. Eu estou sem palavra. A tia Zica logo desmaiava. Ela dava assim, que ia perguntar ela dava logo assim. Ela desmaiava de emoção e ficava tudo por isso mesmo. No outro ano que a Mangueira perdia, ela metia a porrada de novo nos caras e estamos aí. O senhor teve vivência, né, com a Dona Zica. Eu gostaria de perguntar ao senhor uma lembrança que você tem com ela na Mangueira, na escola de samba. Uma recordação. Eu vou te dar uma lembrança que tu nunca vai esquecer. Eu ia com a tia Zica e Jamilão. Nós pegamos uma escola muito arrebentada. A Mangueira estava devendo muito dinheiro. Não tínhamos som, não tínhamos cadeira, não tinha nada. E nós fomos procurar os mangueirenses, empresário, essa coisa toda. E quando a gente chegava no empresário, Jamelão, Dona Zica e, Dona Neuma, o empresário já dava um crédito para a gente, dava um dinheirinho para ajudar. Eu me lembro que um dia nós fomos para São Paulo, o seu Humberto da Golpe, nós não tínhamos instrumento para desfilar, nós estávamos desfilando com o instrumento da Mangueira da Manhã. A Alcione mandou vir uma van, a Alcione estava no auge, minha comadre Alcione, eu vou até para a casa dela hoje, tem aniversário dela. E nós fomos lá para São Paulo, o São Humberto disse que não dava um tamborim, ela não vendia um tamborim para a escola de samba. Chega na fábrica do São Humberto, Alcione, com um show, ela tinha um programa na Levanta a Poeira na TV Globo, que ela arrebentava de audiência. O Alcione era cara. Chegamos com Dona Neuma, Dona Zica, as duas. Que a briga, que quando eles saíram com a gente, elas ficavam no mesmo quarto, elas comiam junto. A tia Zica falou assim, estou preocupada com a Neuma. A Neuma não está boa hoje. Eu estou sentindo a Neuma muito calada e não sei o quê. Isso é um mito que criaram, sabe? Porque elas defenderam sempre o quilombo. E quando chegamos lá, o seu Humberto levou a gente para o sítio dele, fez uma comida gostosa e mandou todos os instrumentos para a Estação Primeira de Mangueira. E Alcione, Dona Zica, Dona Neuma e Jamelão dizendo, nós vamos pagar. E nós pagamos. E depois de muitos anos, a escola começa a crescer, até que um dia nós sempre fazemos trabalho social, que era o legado do Carlinho Dora, do Aguinaldo, do Tia Alice, do Chiquinho, essa coisa toda, trabalho social, e nós vamos trazendo empresas para cá, até que culmina que a gente recebe o prêmio de melhor trabalho social dos países em desenvolvimento. E recebemos o Bill Clinton. Tu imagina, eu, presidente da Mangueira, receber o Bill Clinton? Eu tive que tirar a malandragem toda do morro. Foi uma confusão danada, e corre daqui, corre dali, vai dali. Os caras tudo de snipe, e palco brindado, aquela coisa toda. E foi um sucesso. Pelé era o ministro do esporte, eu tinha um PIN, só podia subir no palco se o PIN apagasse, o nego dava o sniper dava algum tiro. Então,
recebemos o Bill Clinton, foi um aparato, isso era a arma deles, não queriam a arma daqui, foi uma confusão danada. E o Bill Clinton foi para lá, eu me lembro que o Jamelão, ele era para ficar 20 minutos. Ele ficou 40 e poucos minutos, tocou tamborim, chutou no gol, fez pênalti, fez essa coisa toda, chutou no gol. E eu me lembro que o Jamelão falava assim, pô, Jamelão, o que tu achou do Bill Clinton? Estava igual pinto na lata de lixo quando chegou na Mangueira. Ficou igual pinto na lata do lixo. Isso aí, quando cabe esse evento, a Fundação Roberto Marinho me chama para mim receber um prêmio. Carlos Cachaça já tinha morrido vários mestres estavam morrendo, e nós só tínhamos memória viva. Nós não tínhamos onde guardar o nosso acervo. E eu me lembro que o Falcão, que era o presidente da Fundação Roberto Marinho, eles me chamam lá, fazem uma reunião bonita, uma mesa grande pra caramba. Ele falou assim, ó, vocês vão receber um prêmio pelo trabalho que vocês desenvolveram. Eu falei assim, ó, Mangueira tem um prêmio. Mangueira quer um centro de memória. Vocês podem construir um centro de memória para Mangueira, porque a Mangueira precisa de um centro de memória. Que nossos mestres estão morrendo e nós temos que pegar essa história toda. Ela falou assim, não, a gente não faz construção, não. Eu vou te dar um vídeo com os momentos marcantes da escola. Falei, não quero. Não, que vai me dar vídeo? Vídeo não adianta nada. E passou uns 6 meses para lá, 6 meses, essa coisa toda. Entrou como superintendente Silvia Figuerucci, eu acho que foi Silvia Figuerucci. Aí me chama lá de novo. Aí eu falei assim, Chiquinho, vamos botar um rabo de pipa. Célia também, minha ex-esposa. Fomos tudo bonito, já meti um rabo de pipa. Falei assim, porra, vão me dar um centro de memória. Me chamaram e já sabe o que é que eu quero. Cheguei lá, fui empolgado, abraçando o Chiquinho, uma felicidade danada. Chegou lá, ela falou assim, olha, queria dizer para o senhor, o presidente está aqui, nós vamos dar para o senhor, além dos momentos históricos da Mangueira, nós vamos dar os melhores carnavais da escola, em vídeo. Vocês estão de brincadeira comigo? Vem aqui, vocês vão me dar? Não quero. Aí fui embora. Lá tinha um jardim lindo, um gramado lindo. Eu fiquei com o Chiquinho e falei, porra, que esses caras estão brincando com a gente. Como é que tu vai falar com o doutor Roberto Marinho, cara? É difícil. Eu falei com o doutor Alcione, que o doutor Alcione era um pequeno advogado lá. E um belo dia, passou um ano, 6 horas da manhã, a Alcione me liga. Doutor Roberto Marinho vai dar 5 minutos para vocês. O quê? Peguei o Jamelão na casa dele, Dona Neuma, Dona Zica, ficamos esperando. Quando ele abriu a porta, nós entramos. Dona Neuma chorava de um lado, Dona Zica chorava de outro lado, falando com ele que nós precisávamos do centro de memória, coisa e tal. Ele falou assim, eu não aguento vocês, eu vou dar esse centro de memória a vocês, mas eu não vou na inauguração. E quando eu cheguei no morro, já tinha arquiteto, engenheiro, todo mundo me procurando. Aí eu botei, além do centro de memória, eu falei que tinha uma biblioteca, tinha um auditório, e eles acreditaram e foram fazendo tudo. E é isso onde nós estamos aqui hoje. Então, quer dizer, a força de Dona Neuma, de Dona Zica, de Jamelão, dos grandes mestres, da Alcione, dessas pessoas todas, hoje nós estamos gravando aqui, nesse centro de memória, onde essas pessoas lutaram para a gente ter um pouquinho da memória. E vocês estão dando continuidade a isso. Vocês estão preservando a história de Mangueira. Queria que você contasse pra gente o que você sabe sobre o restaurante Zica Cartola. O Zicartola, chamado Zicartola, foi um momento muito marcante, porque o Cartola, além de ser esse grande poeta, fundador da Estação Primeira de Mangueira, ele só veio fazer sucesso já com 60 e poucos anos.
Então ele vendia as músicas, a necessidade fazia ele vender as músicas, ele era pintor, quer dizer, vivia as mesmas dificuldades que várias pessoas viviam, até que uma boa alma botou algumas pessoas da sociedade que escutaram algumas músicas dele e resolveu abrir esse restaurante chamado Zica Cartola, onde ali cantou os maiores expoentes de todas as escolas de samba e da música popular brasileira. Fazia fila para comer o papá da tia Zica, que era um papá gostoso, um papá cheio de mironga, e os caras brancos do asfalto ficaram enlouquecidos com o Zica Cartola. E ali o Cartola começa a abrir várias portas para ele gravar. Quer dizer, ele começa a mexer no baú dele e cada música que ele tirava era sucesso. E mais uma música que ele tirava era sucesso. Mais uma música que ele tirava era sucesso. Mais uma música que ele tirava era sucesso. E, ao mesmo tempo, ele dá visibilidade àqueles compositores das escolas de samba que não tinha como apresentar a sua obra para que outros cantores ouvisse e gravasse. Então, eu acho que o Zica Cartola, ele foi de tamanha importância, não para a escola de samba, mas para a música popular brasileira. E sobre o legado familiar, tanto da Dona Zica quanto da tia Tomásia na agremiação em si? O legado dela é um legado que, se hoje nós estamos aqui, é porque elas faziam um trabalho social sem saber que fazia. Elas cuidavam para nossas crianças morrerem menos, elas procuraram dar educação, elas procuraram preservar o samba com a vida e com seu sangue, para que hoje ela e outras grandes mães rezadeiras e tia rezadeira e griot do samba pudesse fazer um papel para que hoje nós pudéssemos desfrutar e dizer: nós fazemos o maior espetáculo da terra. Um dia desse, me levaram, eu pensei muito na tia Zica, na tia Neuma, e várias pessoas do passado da nossa escola me falaram assim, ó, eu vou te levar para um lugar extraordinário. Vai me levar para um lugar extraordinário. É aqui na cidade, eu vou te levar lá. Eu vou te levar lá. Eu não queria ir, que dia de domingo, principalmente, eu não gosto de sair de casa. Mas o cara insistiu. E eu cheguei lá. Quando eu chego no quintal, uma senhora de uns 92 anos com a bengala, eu olho para um lado do quintal, tinha plantado pelegum, arruda macho, arruda fêmea, saião macho. Eu falei, que isso, rapaz? Todas as ervas de um lado. E do outro lado, um jardim lindo. Parecia que as flores estavam olhando para os meus olhos. E ela rindo assim, com a bengala, e de vez em quando vinha um, dava um beijo na mão dela, pedia a benção. Eu falei assim, meu Deus do céu, é uma tia rezadeira. É uma tia rezadeira. E ela falou assim, meu filho, vamos lá no fundo do quintal? E eu fui atrás dela. Ela com a bengalinha dela, eu atrás dela, passamos por um corredor enorme, aquelas casas antigas. Quando eu passo na cozinha dela, as panelas tudo areadinha, tudo bonitinho, aí eu escuto aquele barulhinho. Tsh, 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 tsh. Quando eu chego no fundo do quintal dela, era uma linda cachoeira de Xangô,
de mamãe Oxum, quer dizer, ela tomava conta daquilo ali. Eu falei, é uma griot. Ela é uma griot. E reverenciei ela como uma griot. Como é que essa mulher sofreu para preservar um santuário como esse? E é a mesma coisa do tia Zica, é a mesma coisa da dona Nilma, é a mesma coisa de tia Fé, é a mesma coisa de tia Tomásia. Elas eram um griot que tomava conta e dava conta da nossa estação primeira de Mangueira. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o protagonismo feminino na direção das escolas de samba. Eu acho que é uma coisa que só veio para somar. Quando eu vejo, por exemplo, a Guanaíra, filha de Gilda, seu Júlio, olha só a árvore dela. Isso é uma felicidade muito grande. A Chininha, que tem uma árvore maravilhosa. Então, eu acho que as mulheres, hoje não tem mais isso. As mulheres chegaram para chegar chegando. Como diz aí as nossas amigas, lugar de mulher em qualquer lugar. E elas estão na bateria, elas estão no estúdio, elas estão na administração. E isso é uma felicidade. Porque a mulher é mais sensível, né? A mulher tem mais sensibilidade. O homem é mais duro, né? É mais duro na queda. Mas isso já acabou. Eu acho que hoje a gente vê com uma felicidade, todo mundo junto, vendo as mulheres estando nos maiores cargos que você pode imaginar e brigando pela igualdade. Porque tinha muita desigualdade. Então, eu sou totalmente a favor disso. Sou totalmente a favor disso. E viva as mulheres. O que o senhor aprendeu com uma ou algumas mulheres no meio do Carnaval da Mangueira? Eu aprendi, eu acho que uma coisa muito importante que eu aprendi é que, independente de cargo, independente do que você faz, faça bem feito. Eu aprendi com essas mulheres que, às vezes, elas estavam, na hora do nosso ensaio, elas estavam na cozinha, mas fazendo um feijão gostoso, para que os visitantes viessem e pudessem reconhecer o nosso samba. Eu me lembro muito bem que a Mangueira, ela ensaiava no Cerâmica, quer dizer, mais de 1 quilômetro da nossa sede, lá na Candelária, e todo domingo os formiguinha daqui pegava as caixas de cerveja, todo mundo segurando a caixa de cerveja, a barra de gelo ia no saco de batata, e uma passando que ficava gelada a mão, ia passando de um para o outro, e ia daqui mais de 100 pessoas, e as mulheres com a batata, com a linguiça, com a tripa, iam para lá, já nas panelas, levando os panelão, eram os formiguinha, que iam lá para o Cerâmica, porque o branco do asfalto, ele ia comprar o ingresso, ele ia comprar o leite de onça, ele ia dar um dinheirinho para a escola. E quando ele saiu de lá, eles traziam de novo os instrumentos todos que eles levavam, as cervejas todas que eles levavam, a mesa que eles levavam, traziam tudo de novo, isso já 4 horas da manhã. E quando dava 6 horas da manhã, eles iam trabalhar, porque tinha a labuta do dia a dia. E eu me lembro de um samba do
mestre Jorge Zagaia, que dizia isso, dessa labuta dele. Eu posso cantar? Claro. Permissão. O morro é um paraíso aberto, quem não acredita venha ver de perto. Quando vai caindo a tarde, vem subindo a ladeira, cheio de felicidade. O pobre trabalhador que durante o dia trabalhou, o morro é a vida do trabalhador. Trabalhou. O morro é a vida do trabalhador. Ele chega em casa cheio de alegria, vai logo abraçando a sua família. Quando chega a noite, cai no samba e vai sambar. De manhã cedo, desce para trabalhar. Quando chega a noite, cai no samba e vai sambar. De manhã cedo, desce para trabalhar. Nossos formiguinhas. O morro é um paraíso aberto. O que o senhor acha desse trabalho aqui do Centro de Memória, que busca preservar a memória dessas mulheres tão importantes para Mangueira? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou muito emocionado, sabe? Porque eu inaugurei isso aqui, né? E eu vendo vocês dando continuidade a esse trabalho, isso mostra que ninguém vai apagar nossa história. Ninguém, que história não se apaga. Então, quando eu falo em qualquer lugar, eu costumo sempre procurar falar dos mestres do passado, porque nada disso aconteceria se os mestres não tivessem feito a parte deles. E quando você faz esse trabalho aí, era o sonho deles ver as crianças deles, que vocês são as crianças deles, tomando conta da história e valorizando essas pessoas que às vezes pagaram com a sua vida para o samba chegar onde chegou. Então, que meu Papai do Céu abençoe a todos vocês. Meu Papai do Céu e tudo que eu acredito, tenho fé abaixo deles. Meu pai Oxóssi, minha mamãe Oxum, minha mãe Iemanjá. Toma conta de vocês e carregue vocês no colo. Que vocês, daqui a alguns anos, nós possamos dizer, essas pessoas aqui trataram da memória daqueles que deram o sangue por nossa escola. Tu pode ter certeza que lá no céu deve estar uma felicidade muito grande. Eu tenho um sonho na minha vida. Vocês querem saber meu sonho? Eu procuro, da melhor maneira possível, viver minha vida respeitando as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou o diretor de carnaval da Liga Independente da Escola de Samba. Recebi o título de grande benemérito. Nunca imaginei que eu recebi o título de grande benemérito da Liga. Mas eu sei que, estando aqui, nessa terra, nesse planeta, eu procuro a cada dia subir um degrau. Eu rezo por vocês sem vocês saberem. Porque amigo reza sem pedir licença. E minha mãe me ensinou a rezar, meu pai me ensinou a rezar.
não só fui rezado, mas também sei rezar. Então eu rezo. Rezo que apareça pessoas como vocês, justamente para fazer esse trabalho que daqui a 10 anos todos vão aplaudir. E eu procuro fazer o meu melhor. Onde eu chego, eu procuro fazer o meu melhor. Sei que se não fosse pecador, eu não estaria nesse planeta. Estaria em outro planeta. Tenho meus erros, tenho minhas vitórias, mas tenho muitas derrotas também. Mas eu trabalho meu dia a dia, eu boto meu joelho no chão, pedindo a Papai do Céu, que no dia que eu chegar lá no céu, eu quero que esses grandes mestres do passado, essas pessoas que deram a vida, eles estejam lá para me receber e dizer assim, Elmo, tu fez o que tu pôde. É isso aí. É isso. Para finalizar a nossa entrevista, qual mensagem você tem para deixar para as mulheres que faziam e fazem parte das escolas de samba? Nunca se curve. Nunca se curve diante da dificuldade. Dificuldade nós vamos ter o dia a dia. Mas vocês têm que colocar as pessoas no lugar e dizer para eles, nós viemos para ficar. Nós não estamos aqui de passagem. E nós temos que ser respeitadas. Então eu acho que essas mulheres que passaram por Mangueira e passaram por várias co-irmãs, elas mostraram que elas nunca se curvaram diante da dificuldade. Nunca se curvaram em nenhum momento diante da dificuldade. Porque cada um tem o que merece, de bom ou de ruim. Eu fico imaginando assim, quando o Papai do Céu me deu meu pai e minha mãe, porra, ele foi muito legal comigo. Quando ele me deixa sobreviver, ele foi muito legal comigo. Quando ele deixa eu fazer um ensino superior, ele foi muito legal comigo. E eu fui no sepultamento de um filho de um amigo meu. No domingo passado, o filho dele morreu num acidente de moto. Teteu José, da Globo. E ele estava muito triste, chorando. Eu falei assim, eu não gosto de sair domingo de casa. E eu fui lá. Sem ele saber, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele me recebe com a camisa do Flamengo, corpo do filho dele sendo velado. E ele é fluminense doente. Aquele juramentado que torce contra o Flamengo, que seca o Flamengo, e ele com a camisa do Flamengo. Falei, meu Deus do céu, o que o amor faz, né? O amor, ele embasa tudo isso que nós estamos fazendo aí. Sabe? O amor embasa tudo isso. Mas eu, quando eu recebo essas bênçãos de Papai do Céu, de ter um pai, de ser o presidente da Mangueira, tu imagina eu ser o presidente da Mangueira? Quantas coisas eu fiz na minha vida? Mas também quando eu levei o tombo, porque eu merecia. Eu fico imaginando assim, meu pai e minha mãe, quando eu perdi meu pai e minha mãe, eu fiquei zangado com o Papai do Céu. Perdi meu pai e minha mãe em 1 ano. Fiquei de mal com ele. Mas depois, meu pai e minha mãe, num sonho, filho, você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. E eu fiz do meu pai e minha mãe meus santos protetores. Eu converso com meu pai e minha mãe. Toda primeira segunda-feira, eu vou na Igreja das Almas. Me ajoelho e converso do meu jeito. Eu não preciso de conversar com ele, não preciso do padre, não preciso do pai de santo, eu não preciso do pastor. Eu vou lá e converso. E agradeço a Papai do Céu todo dia, porque hoje eu faço quimioterapia. Eu tenho um câncer. Mas eu tenho um montão de tia rezadeira. Se eu fosse em todos os terreiros para eles bater folha em mim, eu estaria com as costas todas feridas, que todo mundo quer que eu vou no centro. Então, eu também tive esse merecimento.
Tu acha que um pai, quando ele espera um filho durante 9 meses e o filho sai com síndrome de Down, o filho sai paralítico, o pai não esperava isso, mas Deus escolheu ele. Então, para o bem ou para o mal, Deus sabe o que faz. Ele é o dono do mundo. Ele é o único rei que existe. O resto é tudo conversa fiada. Então, que vocês não se curvem diante das dificuldades. Mulher, ela tem que estar onde ela quiser. Perfeito? E tomando conta e dando conta. Que meu Papai do Céu abençoe a todos vocês. Eu queria prestar uma homenagem. Já falei tanto de Mangueira, né? Eu queria prestar homenagem a Ismael Silva, que fundou a Deixa Falar, a primeira escola de samba, a escola de samba mais antiga. Ela era chamado o professor. E ele que dá esse nome de escola de samba, porque quando ele funda o Deixa Falar e depois vai para a Estácio de Sá, tinha uma escola normal e ele dizia, nós somos uma escola, e ficou escola de samba. E Ismael, ele apanhou muito da polícia e meu pai falava muito dele, China, que foi sucedeu o Lúcio Pato, que deu a nossa batida, a batida só de surdo, saudando Oxóssi. E Ismael, ele fez um samba que eu gosto muito de cantar. Não tem nada a ver com escola de samba, mas que na época era escola de samba. A escola de samba usava. Vamos lá, salve os mestres do passado. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher na orgia, assim não vou pecar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher a orgia, assim não vou deixar. O homem como um bobo não se cansa de jogar. O homem como bobo não se cansa de jogar. Mas se você jurar, o que posso fazer? Me arrisco a perder e dessa vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher na orgia, assim não vou ficar. O homem como um bobo não se cansa de jogar. O homem como bobo não se cansa de jogar. Mas se você jurar, o que posso fazer? Me arrisco a perder ou dessa vez então ganhar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher na orgia, assim não vou deixar.